Ansiedade a mil, altas expectativas, noites mal dormidas. E é esse o dia a dia do torcedor vascaíno, que não vê a hora do jogo contra o Bragantino chegar para que dentro de campo seu time de coração possa então confirmar a permanência na elite do futebol brasileiro depois de conviver um grande tempo no Z4. As horas passam, mas não chega logo quarta-feira, né? E essa torcida não aguenta mais esse tipo de situação e está ansiosa para poder terminar o ano com um respiro mais aliviado e poder então cobrar a quem realmente tem a responsabilidade de dar uma nova diretriz para o clube em 2024. O Vasco tem um cenário favorável para esse último jogo do ano, só depende de si. E se mostrar dentro de campo toda aquela competitividade que o Ramon Dias deu ao grupo desde a sua chegada, são grandes sim as possibilidades do rebaixamento ficar para o passado. Não vai barrar, esse é o mantra que o torcedor vascaíno tem para acreditar em 2024, que seu time estará bem longe da tenebrosa Série B. E é nesse cenário, meus amigos, que eu estou abrindo mais um boletim do canal Detetives Vascaínos, um salve especial a todos os inscritos, e se você ainda não é um inscrito, fortaleça o canal, me dando a honra de ganhar uma inscrição sua. Te agradeço demais o seu carinho e por acreditar nesse projeto. Então, vamos em frente. Bom, galera, amanhã o Vasco vai fazer seu último jogo do ano, jogo esse que pode decretar de vez a permanência na Série A de 2024. Vitória do Vasco? Dane-se os outros resultados, principalmente do Bahia. O Vasco estaria dentro. Empatou? Vai ter que ficar de olho para o Santos não pontuar e para o Bahia empatar ou perder. E se perder para o Bragantino, aí, meus amigos, a oração vai ter que ser dobrada para que pelo menos o Bahia seja derrotado pelo time do Cria Paulinho, que bem que poderia dar uma ajudinha extra ao time que o formou, né? E essa é a expectativa e o pedido do torcedor do Vasco, que anda preocupado com os últimos jogos da equipe do Ramon Dias. E não é para menos. Até na vitória, vem acumulando erros cruciais e por mais que o Bragantino não aspire mais nada no campeonato, em termos de classificação, é um time perigoso e que deve chegar aí motivado por algum fator extracampo. A gente sabe que nessa hora, ainda mais sendo um jogo televisionado para o Brasil todo, que os jogadores querem aparecer e querem terminar aí de forma mais digna a competição. E agora é a hora do tudo ou nada. É a hora do vamos ver. E o Ramon Dias, no pouco tempo que teve para recuperar seus jogadores para essa partida, pediu empenho, dedicação, nível alto de concentração e muita ajuda. Ele considera que se o Vasco conseguir manter o nível de competitividade e entrega, será um time muito difícil a ser batido. O Ramon se apega nisso e vai para esse jogo tentando reunir jogadores com essas virtudes para que tenha em campo um time forte com espírito de garra. É hora do sacrifício. E quer um exemplo disso? O chileno Gary Medel. O zagueiro ficou de fora da partida contra o Grêmio para buscar uma recuperação nesse jogo final. Ainda não está curado da sua lesão. Vem sentindo dores, mas ao que parece deve ir para o jogo. Quer estar presente nessa hora para poder ajudar o Vasco de alguma forma. E o objetivo é esse, contar com a espinha dorsal que o Ramon considera ideal. Os pilares que fizeram esse time dar a volta por cima na competição e permitir depender só de si para escapar de mais uma degola que seria trágico, né? E outra prova que o Ramon quer contar com todos esses jogadores que chegaram junto com ele para o segundo turno é a situação do Praxedes. O jogador pertence ao Bragantino e há um acordo em contrato, como eu informei ontem, para que não seja escalado contra o seu ex-clube. Tanto que ele ficou de fora daquele último jogo do primeiro turno. Para que possa entrar em campo, o Vasco precisaria pagar uma multa pesada, algo em torno aí de R$1 milhão. E ao que parece, o clube está decidido o que fará. Praxedes não vinha sendo titular nos últimos jogos, mas o Ramon entende que é um jogador importante e que quando entrou, fez o Vasco criar mais jogadas ofensivas. Caso realmente pague essa multa, seria um esforço final de correção de rota, né? Que o clube foi obrigado a se submeter para esse segundo turno. Até porque o elenco ainda é frágil e não entrega ao seu treinador boas opções que podem mudar a cara, né, da equipe, principalmente no decorrer do jogo. Por isso a necessidade de contar com o Praxedes. Um provável Vasco para essa batalha de São Januário, lembrando que o Ramon Dias a gente pode esperar tudo. Léo Jardim, o Puma, Michael, Medel. Aí a gente bota um parênteses pro Léo, porque em se tratando de jogador de entrar no sacrifício, sempre bom ter uma alternativa caso dê ruim na última hora. E o Piton, a meiuca com o Zé Gabriel, Paulinho, e aí a dúvida, Praxedes, Payet, outro jogador, e mais um pouco avançado pela esquerda, o Marlon Gomes. Na direita, o Peck e mais centralizado, o Verratti. E você colocaria o Praxedes no time titular ou iria de Payet? Olha, se o Vasco está com intenção de pagar a multa do Praxedes,
tá cheirando aí que há grande chance de ser utilizado desde o início, você não acha? Bom, vamos aguardar, mas antes eu quero o seu comentário e a sua opinião. Então, comente aí e participe. Bom, vamos agora destacar o RB Bragantino, que vem para o Rio de Janeiro sem ambição em termos de classificação na tabela, até porque, mesmo que vença, só poderia alterar a posição do sexto para o quinto, em caso de insucesso do Botafogo na rodada. Mas em termos de classificação para a Libertadores, nada muda. O time se manteria aí na fase da pré-Libertadores, já que não tem pontuação suficiente para chegar na fase de grupos, mesmo com a vitória. Mas apesar disso, o técnico Pedro Caixinha vai colocar em campo o que tem de melhor da sua equipe, pois ele pensa em terminar a temporada de forma digna. Quem vai falar sobre isso e trazer mais detalhes do Massa Bruta é o companheiro o Diego Pérez, repórter da rádio 102,1 FM de Bragança Paulista. Bom, então dê o seu recado aí, Diego, e conte tudo pra gente. Bom, o elenco do Bragantino realizou na manhã dessa terça-feira o último treino em Bragança Paulista neste ano. Treinou no estádio Nabi Abichedi na manhã desta terça-feira, encerrando a preparação para o duelo contra o Vasco da Gama. Nesse treino, ele contou com praticamente todos os jogadores. Foi um treino bem descontraído, bem leve. O último treino que até contou com o rachão envolvendo a comissão técnica. Então não teve muito aquele lance técnico, tático, posicional. Foi mais um treino leve. Na reapresentação, trabalho regenerativo, apenas os reservas em campo. Os jogadores titulares fizeram um trabalho de academia. Então o Bragantino se preparou de uma maneira bem leve, bem diferente do normal para essa partida diante do Vasco da Gama, mas isso não quer dizer que o técnico Pedro Caixinha não vai com o que tem de melhor. Ele vai com o que tem de melhor. O time já viajou na tarde dessa terça-feira para o RJ e deve ter em campo um time formado com, lembrando que Juninho Capixaba e Matheus Gonçalves estão suspensos. Matheus Gonçalves, que contra o Coritiba, na última vitória por 1-0 em Bragança Paulista no último domingo, fez a sua última partida pelo Bragantino. Ele volta ao Flamengo após o contrato de empréstimo terminar com o Bragantino. Eric Ramírez e Alejandro voltam a ficar à disposição após cumprirem aí suspensão automática. Então o provável Bragantino tem Cleiton no gol, Andrés Hurtado pela direita, a zaga com Léo Ortiz e Léo Realpe, Luan Cândido pela esquerda. Meio campo com Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Bruninho ou Eric Ramírez, há essa dúvida na escalação, Elinho, Henry Mosquera e Eduardo Sacha. O Elinho joga pelo lado direito de ataque, o Mosquera pelo lado esquerdo e o Sacha centralizado. No último jogo ele acabou preservando jogadores que estavam com desgaste, como Jadson, que é dúvida também para a partida, mas deve começar no banco de reservas, o Léo Realpe, que será titular até pela ausência do Capixaba, assim o Luan volta para a lateral e o Realpe forma dupla com o Ortiz, e o próprio Eduardo Sacha também, que deve retomar a posição ali do Thiago Borbas como centroavante. Técnico Pedro Caixinha, que encaminhou a sua renovação de contrato com o Bragantino até dezembro de 2025, o contrato dele iria até dezembro de 2024, com várias especulações surgindo com o nome do técnico. Ele encaminhou a renovação com o Bragantino e deve ficar em Bragança Paulista no próximo ano também. Quem não deve ficar é o zagueiro Léo Ortiz, que também tem uma saída muito encaminhada do Bragantino, ele que está em Bragança Paulista desde 2019 e agora está deixando o clube. Os prováveis destinos são Flamengo, mas a possibilidade do zagueiro estar indo para o futebol francês, para o Mônaco, é muito alta. Então tá aí, um resumo desse Bragantino para enfrentar o Vasco da Gama nesta quarta-feira em São Januário. Um abraço. Valeu demais, Diego. O cara sabe tudo de Bragantino. É isso aí, meus amigos. O Vasco tem que honrar essa camisa, botar dentro de campo o coração e saber que há uma imensa torcida apaixonada esperando em ver o seu time na elite do ano que vem e que ninguém aguenta mais rebaixamento. O cenário é favorável não só pelas chances do Vasco de depender de si, como também da situação dos dois adversários que brigam diretamente com o clube de São Januário, que são o Santos e o Bahia. Nas últimas horas, as duas equipes vêm colecionando aí um ambiente de polêmicas. No caso do Santos, tem jogadores importantes colecionando indisciplinas e abalando o vestiário do Peixe. E pelo lado do Bahia, jogadores sendo ameaçados de morte por torcedores, muros pichados lá no CT e delegação recebida sob protestos. Então o clima não é dos melhores e o Vasco com isso tem um ambiente muito mais propício, muito mais a favor do que seus adversários. Lógico que quando a bola rolar, são 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Mas só o Vasco depender de si, meus amigos, já é um grande alento. Em que pese a torcida
andar desacreditada pelo time por conta dos últimos jogos, onde a equipe tinha a faca e o queijo na mão para decolar, não deixar para a última rodada essa agonia, e acabou contando com os resultados dos concorrentes, né? Com as derrapadas, porque com isso o time deixou a desejar. Mas a nossa esperança é que o Ramon Dias consiga injetar uma dose de ânimo e confiança a esse grupo. E amanhã eu estou de volta para a gente poder comentar aí a permanência, se Deus quiser, do Vasco na Série A de 2024. Vem comigo nessa, eu agradeço a você pela confiança, pela audiência. Um grande abraço e até lá!